Fazer contato com a juíza do trabalho, integrante da AJD e também da ABJD, Raquel Braga. Bom dia, Raquel. Bom dia, Glaucio. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Você me escuta? Escuto perfeitamente. Tá certo. Raquel, documentos do inquérito das fake news levantados pelo Supremo Tribunal Federal foram compartilhados ontem pelo ministro Alexandre de Moraes com o Tribunal Superior Eleitoral. Desse modo, o TSE recebe novos elementos do processo que apura a existência de redes de disparo em massa de fake news de modo ilegal durante as eleições presidenciais de 2018. A gente sabe que existe ali um processo que pede a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, né, que foi a chapa vencedora, justamente por conta disso, dessas ilegalidades que teriam sido praticadas. Como é que você vê esse compartilhamento e ele ganha novo fôlego, na verdade, esse processo com esse fato, Raquel? Eu acredito que sim, porque o ministro Alexandre, com essa autorização de compartilhamento de provas dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos também, ele compartilha com ações do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eram várias as ações com pedido de cassação, algumas foram arquivadas. A base é a mesma, disparos em massa de notícias falsas. O Alexandre reuniu as provas documentais do inquérito das fake news, acumuladas no processo em que ele é o relator, envolvendo a rede bolsonarista, que promovia atos contra o STF e o Congresso. Isso envolve a existência do famoso gabinete do ódio, confirmado por alguns ex-bolsonaristas, salvo engano, confirmado por Alexandre Frota e a Joyce Hasselmann, que são deputados federais. Eu diria que há uma insensada no efeito, né, a considerar notícias fraudulentas na eleição de 2018 pelo Judiciário, fortalecendo os demais processos ainda em curso, esquema e patrocínio de empresários via Caixa 2 de notícias fraudadas, né? O que supomos é que esse financiamento empresarial, via Caixa 2, ilegal, portanto, primeiro atua disparando notícias falsas que contribuem com a eleição de Bolsonaro e Mourão. E, posteriormente, continua a atuação com os ataques às instituições, né? Porque para nós, Glau, você que acompanhou, né, que acompanha essas notícias, então, todo esse processo, nós como eleitores, eu mesma já falei aqui, eu vi essa ação como a principal para que o Brasil não caísse no estado atual de hoje, né? Nós estamos aí com quase 430 mil mortos, num governo que até hoje não fez uma coordenação nacional de ataque à pandemia. Então, eu aproveito para me solidarizar com meus profundos sentimentos com os cidadãos que perderam seus entes queridos e digo que nós só estamos nesse patamar, né, de tragédia epidêmica por um governo que é um governo incompetente, mas, sobretudo, corrupto, porque a CPI está apurando que houve setores que tentaram se locupletar com a pandemia. Então, nós estamos nesse patamar exatamente porque essa ação não teve o seu desfecho a tempo e modo que não prejudicasse o processo eleitoral, ou que já que deixou acontecer o processo eleitoral, verificadas essas condições, que impedisse a posse. Então, como eleitores, como cidadão conscientes, né, dentro do que nos fornece os nossos lugares profissionais, você como repórter, eu como juíza à época, nós já sabíamos, porque a fake news ela tomou uma proporção nas redes que só com muito dinheiro haveria esse atingimento, né, do número de pessoas e essa contaminação.
E aí, eu não sei se cabe, se eu tenho tempo, mas todo esse processo, ele, ele já, ele já veio contaminado com a ilegalidade flagrante do processo que a Lava Jato implementou no país, né? Então, o Bolsonaro presidente é resultado desse conjunto nefasto de condutas ilegais, cenário em que a Lava Jato, não nos esqueçamos, é a principal personagem. Toda notícia falsa teve uma sedimentação e aparência de verdade pela grande fake, falsa, farsa da Lava Jato, que a pretexto de combater a corrupção, e muita gente boa embarcou nessa onda, e eu os recebo de volta com respeito, se foram enganados, né? Pois aos enganados e os que receberam vantagens. E nós devemos fazer a distinção entre eles, porque será com muita gente que reverteremos esse quadro. Mas sem ingenuidade, a Lava Jato foi a mentora das falsidades, falsidade processual, falsidade de conduta, amparo na mídia conservadora para justificar os seus arbítrios, fez publicidade ostensiva contra Lula e Dilma. A própria mídia tradicional já noticiou no Valor Econômico que para cada 2,5 bilhões recuperados pela Lava Jato em 2 anos, o Brasil perdeu 142 bilhões no período, com queda de 2,5% do PIB em apenas um ano da operação. Então, uma catástrofe, uma operação lesa pátria, uma operação que teve consequências trágicas para o país, uma operação conduzida por um juiz que atuou levianamente. O Supremo já constatou a sua suspeição e a sua incompetência, né? Quantas vezes a gente falou isso aqui? Então, a força das... E agora, por que eu digo isso? Porque esse processo de fake news, ele contava com a força das redes, né? E a força das redes é, em média, e isso já foi dito, plagiando o Átila Marino, né? Que ele disse que se Zuckerberg quiser, ele desaparece com uma informação para 2,5 bi de usuários. E assim como desaparece, ele cria também a informação. Ele não, né? Quer dizer, se utilizando desse meio das redes. Então, são essas discussões que vêm à tona agora, né? Um processo, o meio mais importante para o cidadão participar da democracia, o mais inclusivo é a eleição. E nós tivemos uma eleição totalmente fraudada, porque as informações falsas criaram um inimigo, um candidato inimigo, né, despejando ódio sobre ele, condutas às vezes que ultrapassavam as questões políticas, invenções sobre a pessoa, sobre o caráter, e completamente caluniosas ou difamatórias, né? Entra tudo aí na fake news. Quer dizer, a Lava Jato, ela criou não só o clima que permitiu a ascensão do bolsonarismo, como impediu objetivamente o ex-presidente Lula de ser candidato, ele que era o favorito, segundo todas as pesquisas, ali em 2018. Mas essa morosidade... Mas essa morosidade... Um juiz que tinha interesse total e completo, né? Então, hoje em dia, nós falamos sobre prevaricação, nós falamos sobre peculato, isso tudo, Glauco, os envolvidos na Lava Jato, juiz, procuradores que tiveram aquele pacto para montar esse processo, que começaram pela condenação para depois construírem um processo, é a arquitetura de um processo danoso, que no mundo já foi conhecido como o pior escândalo judicial, né? Um dos piores da história, e foi esse da Lava Jato. Então, o que a gente vê? Esse juiz que tramou tudo isso, ele tinha interesses objetivos, no mínimo, ser nomeado para o STF, no mínimo. E no máximo, que agora ele já está se assanhando, no máximo, ocupar o cargo de presidente da República,
Mas isso eu tenho certeza que a sociedade brasileira estará atenta, porque ultrapassada esse caos, nós temos que recuperar algum tipo de investigação contra essas pessoas, porque, para mim, as provas o próprio afastamento do Moro por suspeição e por incompetência. Nós temos que recuperar esse processo e essas pessoas precisam ser processadas e penalizadas em grau que corresponda ao dano que causaram. Dano eleitoral, dano à nação, crimes de lesa pátria, porque as nossas empresas, como eu disse aí, o prejuízo econômico foi vultoso. E me desculpe, eu volto a palavra para você. Então, Raquel, você falou no início da sua resposta dessa questão que a morosidade acabou não só propiciando a eleição de Jair Bolsonaro, né, a morosidade nessa apuração em relação às fake news que propiciaram a eleição dele, mas também essa máquina continuou funcionando, como você destacou. E esse continuar funcionando faz parte do modus operandi do governo, que é um governo que está em campanha permanente, só que essas redes, durante a pandemia, cansaram de disseminar fake news, inclusive contra vacinas e em relação à validade de tratamentos precoces, né, que são comprovadamente ineficazes. Então essa rede que continuou em funcionamento, na prática ela contribuiu para as mortes da pandemia, né? E se nós tivéssemos já um julgamento em relação à estruturação disso, né? Que, como você lembrou, existe uma irrigação financeira muito forte, porque senão não seria possível fazer algo desse gênero chegar a tantos brasileiros. Se nós já tivéssemos um resultado em relação a isso, talvez não, certamente muitas vidas teriam sido poupadas em meio a essa pandemia, Raquel. Muitas, muitas mesmo. Há um volume de acusações que pesa contra os filhos. E o próprio presidente, né, desde as ações com o pedido de cassação, além da promoção de atos antidemocráticos e sobre as condutas, agora na CPI, de estímulo à propagação do coronavírus, né, engrossando o caldo para a pressão sobre os 125 pedidos de impeachment pousados na mesa diretora da Câmara, encostando nos calcanhares do Arthur Lira. Então, Glauco, não é só, agora quer dizer que não é só, são tantos, né? É muito. Então, aqui, eu enumerei aqui alguns crimes que nós podemos... defesa do golpe de 64, são crimes de responsabilidade que você podia... Há ações no coronavírus, a homofobia, apoio a manifestações antidemocráticas, né, ameaça contra o Supremo, contra os ministros, contra os procuradores, né, discriminação a órgão de imprensa, interferência na Polícia Federal. Temos uma notícia hoje não, foi do dia 14, que é uma notícia muito boa sobre a questão da interferência na Polícia Federal, que é a permanência do delegado que apura o inquérito, da tentativa do Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. O Alexandre Moraes, novamente, ele mantém Felipe Leal no cargo. E isso é positivo porque ele já tem as informações, né? Ele que reuniu esses indícios de autoria e materialidade, quer dizer, retirá-lo nesse momento, desestruturaria a investigação. Então, ele tem que ser presidido esse inquérito por quem tem familiaridade com ele. Então, isso é um aspecto também que engrossa esse caldo de apuração, né? Porque a gente, diferentemente deles, a gente não condena antes. Nós queremos que apure, nós queremos a materialidade para saber exatamente a autoria. Então, essa é a conduta de um cidadão íntegro, de um juiz que cumpre com as suas obrigações. Então, esse delegado, ele está no inquérito, né? Reunindo essas provas para, após sim, encaminhar e obter uma decisão de acordo com o devido processo legal.
E essa decisão também é importante para garantir justamente a integridade das eleições de 2022, porque o presidente Jair Bolsonaro vive atacando o sistema de urna eletrônica, dizendo que ele não é seguro, que ele foi vítima de fraude em 2018. É curioso, né? Porque ele se elegeu deputado federal inúmeras vezes, sucessivas vezes, por esse sistema, se elegeu presidente por esse sistema, mas acusa de fraude sem apresentar provas nenhuma. Inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso, por meio da corregedoria do TSE, determinou que ele apresentasse provas da fraude que ele diz que houve, ele não apresenta prova nenhuma, mas o que pode, de fato, fraudar a eleição de 2022 é o uso dessas máquinas que são irrigadas provavelmente com dinheiro de Caixa 2 e que disseminam fake news. Então, nesse aspecto, é importante que esse processo seja concluído justamente para garantir a integridade das eleições de 2022, Raquel. Claro, o voto impresso, ele é mais uma fake news, como você diz, e divulgada com informações absolutamente sem conexão com a realidade, né? O voto impresso ele é utilizado desde 86. Nunca se documentou qualquer episódio de fraude. Então, essa difamação do voto eletrônico, aliás, o voto impresso, já estou eu aqui sendo contaminada pela fake news. O voto eletrônico, ele nunca se documentou qualquer episódio de fraude. Essa divulgação contra o voto eletrônico, ela gera instabilidade, insegurança, contém ameaça ao principal meio, instrumento de conscientização da representatividade democrática, né? A representação, ela assim, tem a representação ainda tem essa representação dos procuradores para alertar sobre uma atuação preventiva, identificando a tempo e modo condutas capazes de colocar em risco o exercício do direito ao sufrágio e garantir a normalidade das eleições. Porque, veja, até nisso, né, é um retrocesso. O retrocesso do governo Bolsonaro, ele é um retrocesso em todas as áreas. A educação com as universidades quase fecharam porque o retardamento do repasse das verbas. O retardo na política internacional, né? Um Brasil que já chegou a ter uma atuação de política internacional ativa e altiva. E hoje em dia nós tivemos aí Então, em todas as áreas, né? Assim como o voto impresso é um retrocesso, em todas as áreas, Glauco, o nosso retrocesso ele é muito maior, ele é de séculos, eu diria que ele é um retrocesso, você vê agora com o show cancelado pela Funarte, é um retrocesso assim, você faria um paralelo entre antes do iluminismo e depois do iluminismo. Então, para você ver que buraco nós nos enfiamos e dele precisamos sair. E precisamos sair dentro da democracia, com essas ações sendo postas nos trilhos, com o julgamento baseado em elementos probatórios, irrefutáveis, e o Bolsonaro, a meu ver, agora ele se utiliza de uma comoção, né? Ao mesmo tempo que é um governo nebuloso, muito pouco transparente, na hora que precisa da descrição, num momento de doença, há uma foto circulando nas redes sociais dele seminu, tirada pelo próprio filho, expondo tubos, enfim, é uma coisa tão grotesca. Nós temos que nos solidarizar nesse momento com a humanidade que temos e pedir para ele recuperação total, restabelecimento da sua saúde, mas nós também nos preocupamos com essa exposição, quase que mendigando uma solidariedade, uma comoção dos brasileiros, que são pessoas muito emotivas e um povo
é muito solidário. Nós vimos isso na pandemia. Se não fosse a solidariedade do povo, essa situação poderia ter sido muito mais desastrosa. Mas pedimos sim a recuperação plena da saúde dele, mas não podemos deixar de pontuar essa tentativa de comoção diante de tantas acusações, né? Diante de tantos processos, diante de tantas arbitrariedades, violações, crimes mesmo, crimes de prevaricação do executivo e de vários de sua equipe. Nós não podemos esquecer que essa comoção está sendo explorada e nós não podemos tolerar também esse tipo de conduta. Lembrando, inclusive, Raquel, que essa foto foi postada nos perfis de redes sociais do próprio presidente Jair Bolsonaro, ele ali, como você falou, exposto, né, com um religioso do lado, e nessa postagem ele voltava a fazer acusações infundadas contra o PSOL e o PT, fazendo referência ao atentado que ele sofreu nas eleições presidenciais, quer dizer, de novo repetindo fake news, fazendo uma exploração da própria doença. Agora, Raquel, dentro desse cenário que a gente vê tantos absurdos serem naturalizados, ontem o presidente Jair Bolsonaro tinha uma reunião com os presidentes das duas casas legislativas e o presidente do Supremo Tribunal Federal. No dia anterior, ele teve uma reunião com o presidente do STF, Luiz Fux. Como que você vê esse tipo de posicionamento, né, do presidente da Suprema Corte e tentar falar com o presidente para apaziguar os ânimos? Isso é uma função inerente ao cargo dele ou o Fux estaria extrapolando, aí, saindo do escopo do que seria a função de um presidente do Supremo, Raquel? Olha, eu como juíza aposentada, eu fico muito livre para tecer esses comentários, né? A conduta do Fux não é uma conduta típica de um magistrado ou típica de um presidente de um Supremo Tribunal Federal que tem a função de guarda, né, da Constituição. Esses diálogos, eles devem ser mantidos institucionalmente. Se há algum desejo de formação propedêutico, digamos assim, né? Porque no caso do Bolsonaro, qualquer tentativa de educação é bem-vinda, desde posturas de convivência social e principalmente institucional, porque ele e sua equipe parecem viver mundos paralelos, desconectados da institucionalidade. Então, como seria esse diálogo, né? Uma promoção de um seminário, Agora, como explicar que o tribunal, que o Supremo Tribunal, com tantas ações envolvendo condutas suspeitas, né, de condutas criminosas, muitas muito documentadas, uma CPI em curso, constatando, evidenciando uma condução que empurrou os brasileiros para a morte, sinceramente, politicamente, poderia até ser explicado, mas politicamente, o tribunal, o presidente do Supremo Tribunal, ele não está para fazer esse tipo de política, né? Ele é um agente político dentro das funções dele de ministro e de presidente do Supremo. Então, esse tipo de conversa de gabinete, com forças, é uma atitude mais de alguém que quer postular algum cargo como mandatário, né? Não um cargo de juiz. Então, para um juiz, não que não possa haver conversa, mas as conversas nos espaços propícios, né? Espaços de seminários, de cursos, não institucionalmente
partir do presidente do Supremo uma reunião de membros, representantes de todos os poderes. Isso estaria mais na função do presidente da nação, do chefe do executivo. Poderia até partir, né, se fosse algo desse tipo, e mais em Glauco, desde que esse chefe do executivo tivesse esse cacife concedido por uma legitimidade absoluta, por uma completa integração com a legalidade, né? Então, imagina um chefe do executivo preocupado, digamos, com o cárcere brasileiro, que é de causar vergonha, preocupado em reestruturar, né, a política penitenciária do Brasil, então se reunisse com todos os poderes para buscar medidas, sugestões sobre esse assunto. Então, isso seria bastante elogiável, né? Um chefe do executivo com toda essa moral pela legitimidade, dentro da legalidade, convocasse os poderes para resolver esse problema, tomar sugestões, que é uma questão urgente. Na verdade, não. O presidente do Supremo, quer dizer, num cenário em que a representatividade do Bolsonaro e a rejeição, né, a sua aceitação nas pesquisas, ela simplesmente dilui. Então, qual é o objetivo do ministro? Ele deveria explicar, né? Explicar à população brasileira, explicar ao próprio judiciário essa conduta muito pouco ortodoxa. No mínimo, eu diria, no mínimo. E a gente ainda lembra que Luiz Fux é plantonista nesse mês de julho de recesso do judiciário, ou seja, decisões relativas a atos do próprio executivo podem acabar caindo com ele, né? O que também mostra o tamanho do quão inadequado é isso. Raquel, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. E vamos em frente. Vamos lutando. Sim. Isso. Conversamos aqui com a juíza do trabalho, integrante da Associação Juízes para a Democracia, a JD, e também da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Raquel Braga. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.